Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se repetirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Jesus, exaltado é o nome do nosso Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A
abençoado, eu nem lembrava mais do cantor. Para mim, eu confundi, achava que era da comunidade de Nilópolis, e na verdade é do David Kilo, eu nunca sabia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos a outro louvor, que se chama Te Louvarei. Agora minha voz não está muito legal, vou pedir para vocês me ajudarem, amém? Glórias a Deus, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Glória a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
sempre cientes que o nosso louvor tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo a todo tempo, a todo momento. Não devemos louvar Ele só nos bons momentos, mas louvar Ele também nos momentos que para nós é ruim, mas para Ele não é, porque Ele contempla todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu estava lembrando do louvor, minha tia, sobre esse louvor que uma vez eu comentei com ela, que era muito linda a letra, e ela estava passando por uma aprovação. Eu falei, bom, medita na letra desse louvor, porque há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. A gente passa por dificuldade, a gente passa por problemas, mas a gente deve confiar no Senhor e que no tempo certo veio o socorro do nosso Deus, e que de fato Deus abriu a porta, veio o socorro, e Ele está sempre presente. Por mais que a gente pense que não está presente, que a nossa vida está naquele turbilhão, mas Ele está presente. Num determinado momento, na hora dele, no tempo dele, Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? Eu vou louvar um hino que também já é um pouco conhecido de todos aqui, e até Caleb pode estar acompanhando. Amém? Esse é o favorito. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Vive, ó Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Esse louvor para o Senhor Jesus, receba do céu, Pai. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Vive, ó Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que
concede misericórdia, nos concede graça, nos concede luz. Aleluia. Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos. A gente sempre fala que se dependesse de nosso nome, se dependesse de nossas vidas, fracos, pecadores, nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui. Glória a Jesus. Eu tenho visto ultimamente, não me sentindo superior, nem falo como vanglória, mas eu falo com tristeza que eu tenho mandado e-mails acompanhando a pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, e vejo a tristeza que essas pessoas carregam em si. Eu vejo a tristeza que essas pessoas têm nos seus corações, e vejo que eles tentam se satisfazer naquilo que não tem satisfação, naquilo que é temporário, naquilo que depois de um breve período se passa, e eles permanecem com as mesmas frustrações, permanecem com as mesmas tristezas, permanecem com as mesmas angústias, e naquele ciclo que sempre se repete a todo tempo, que não é uma redundância. E nós estamos aqui, pelo contrário, diminuindo a nossa glória, falando que não temos glória nenhuma, porque de fato não temos. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, que apesar das nossas fraquezas, que apesar dos nossos pecados, que apesar dos nossos problemas, nos concede misericórdia, nos concede graça e nos concede luz. Amém? Estamos em poucos número de pessoas, mas não torna a reunião menos importante, porque o mais importante se encontra em nosso meio, que é o Senhor Jesus Cristo. Vou estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto, colocando diante de Deus as pessoas que têm abençoado esse ministério e colocando diante de Deus também a vida de Teu, que vai trazer a mensagem nessa noite. Amém? Amém. Eu peço que vocês orem junto comigo. Deixa eu só colocar um fundo musical aqui. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos na Tua casa, meu Deus, eu juntamente com a Tua igreja, para Te agradecer, ó Pai, por essa primeira parte do culto, para Te agradecer, Jesus, por cada louvor entoado, para Te agradecer, Senhor, por cada, Senhor, ministração que foi feita aqui nessa noite. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, e apresento a Ti a vida de Mateus, que irá trazer a Tua palavra. Meu Deus, que as nossas vidas venham sair daqui edificadas pelo Teu Espírito Santo através dessa mensagem, que cada um de nós venhamos ouvir, Senhor, e colocar em prática em nosso dia a dia, para que venhamos produzir frutos ao Senhor Jesus, para que venhamos ser edificados, ó Pai, em Tua presença, não só no templo, mas no nosso dia a dia, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, a todo momento, Senhor. Te apresento também as pessoas que têm abençoado essa igreja, as pessoas que têm dizimado, que têm ofertado, que têm mantido essas portas abertas, as pessoas que têm amor por essa obra, que têm carinho por essa obra, pessoas, meu Deus, que são tocadas, como Dona Luzia, que traz um chá, outros, ó Deus, traz, Senhor, material de limpeza, outros ofertam, outros dizimam, e o Senhor tem mantido essa obra desde quando se abriu até o dia de hoje, e não é para a nossa glória, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a Tua honra, que o Senhor venha recompensar cada um, ó Deus, porque a Tua palavra fala, Pai, que nem sequer um copo de água dado aos seus profetas não volta sem recompensa. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor Jesus Cristo, abrindo as janelas, ó Pai, e as portas dos céus, derramando bênçãos sem medidas, ó Deus. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus, a paz do Senhor para todos. Amém. Vamos continuar com as nossas exposições no capítulo
capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, dos versículos 23 a 27, é onde nós vamos continuar, que nós paramos no versículo número 22. Hoje nós continuaremos nesse trecho pequeno, contando um breve momento de Jesus em Jerusalém. Lembrando que desde o início do capítulo 20 a gente está acompanhando aqui a chegada de Jesus em Jerusalém. Mais uma vez lembrando que não é a primeira vez que ele esteve em Jerusalém. A gente costuma olhar para essa passagem como se fosse a primeira vez que Jesus foi até Jerusalém. Quando a gente olha para Lucas, a gente vê que Jesus, como um bom judeu, ele participava de todas as festas que eram celebradas e que tinham a necessidade de todo judeu se mover até a cidade de Jerusalém. Lá em Lucas a gente vai ver um pequeno trecho da infância dele. Ele está inclusive no templo, que obviamente ficava em Jerusalém, ensinando aos doutores ali do templo. Mas essa chegada de Jesus em Jerusalém é uma ocasião especial. Primeiro, porque todos nós sabemos que aqui é o momento em que Jesus está se aproximando da sua morte, da crucificação. Então é o momento que Jesus está vindo a Jerusalém para se apresentar como o cordeiro que vai ser sacrificado pelo seu povo. E nós vemos aqui que Jesus também vai realizar algumas obras, e algumas delas a gente acompanhou, como a purificação do templo, logo assim que ele chega em Jerusalém, ainda nesse capítulo 21. Então vamos fazer a leitura dos versículos 23 a 27. Mateus capítulo 21, dos versículos 23 a 27, que diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseste, também vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não creste? Ou por que vocês não creem? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Amém? A princípio pode parecer uma pegadinha que Jesus está fazendo com os fariseus ali, né? Vocês não são capazes de responder o que eu estou perguntando, mas eu também não vou responder para vocês o que vocês me perguntaram, né? Mas na verdade tem algumas lições muito importantes aqui, e a gente vai aprender aqui um pouco da sabedoria divina de Jesus em saber lidar com essa questão, saber lidar com esse questionamento que foi trazido a ele, né? Então, basicamente aqui a gente vê Jesus sendo confrontado pelos principais sacerdotes e anciãos do povo no templo, né? A gente vai vendo aqui que ele estava no templo no versículo 23 quando isso acontece. E chegando no templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo. Então Jesus estava ali, inclusive, também ensinando, né? Ele estava no templo, como a gente viu, depois daquela limpeza e purificação que ele fez no ambiente do templo, das pessoas que estavam vendendo e comprando lá dentro. A gente vê que nessa mesma ocasião as pessoas vêm até Jesus com as suas enfermidades e ele as cura ali. E nessa mesma ocasião, aproveitando da oportunidade, a gente vai ver que Jesus também ensina. Ele também vai trazer ensino para essas pessoas, né? Naquela ocasião ele expulsa os cambistas, ele cura as pessoas que vêm, e aqui nessa leitura que nós estamos fazendo agora ele já vai trazer então seu ensino. E é justamente por isso que eles vêm perguntar sobre a autoridade que Jesus tem para realizar as obras que ele realiza e também para ensinar da forma como ele ensina, né? E em resposta, Jesus vai propor para eles essa contra-resposta. Eu até respondo para vocês o que vocês estão me perguntando, o que vocês querem saber, mas eu tenho algo para perguntar para vocês antes. E aí, se vocês me trouxerem a resposta, eu posso dizer para vocês com que autoridade eu faço as coisas que
vocês dizem. E aí, o que Jesus traz é sobre o batismo de João Batista, né? Sobre o que ele realizava. Ele vai perguntar, o batismo que era realizado por João é do céu? A autoridade dele vem do céu ou é algo dos homens? É uma instituição meramente humana? A paz mãe, a paz dela. E aí, diante desse questionamento, Jesus vai dizer, se vocês puderem responder para mim se o batismo de João, se ele era do céu ou era dos homens, então eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, né? E esses líderes religiosos que vieram confrontar Jesus, eles temiam a reação do povo, porque a princípio a gente vai ver que eles não creem realmente no batismo de João como sendo algo que vinha dos céus. Até porque lá no capítulo 3, no capítulo 4, como nós lemos, a gente vê o início da pregação de João Batista no deserto, a gente vai ver que esses mesmos líderes iam até o batismo de João para observar o que estava acontecendo ali. E a gente vai ver a dura repreensão que João Batista faz com ele, como chama eles de raça, de víboras e tudo mais. Então a gente vê que a princípio eles não criam realmente que o batismo de João era do céu, até porque a resposta que eles teriam que Jesus desse se eles respondessem que era do céu é justamente essa. Então por que vocês não creem se o batismo de João é do céu? Então eles já não criam. Então o temor que eles tinham nessa resposta, que eles já tinham a resposta pronta na língua para dizer o que eles acreditavam, que o batismo de João não era do céu, não era investido por autoridade divina, mas era algo que partia dele mesmo. Mas eles temiam a reação do povo, porque o povo considerava João como um profeta. Né? E aí, diante disso, Jesus vai se recusar a declarar de onde vem a sua autoridade quando eles respondem que não sabem. Esse aqui é o contexto geral da passagem. Nós estamos em Mateus 21. Mateus 21, versículos 23 a 27. Então vamos aqui analisando versículo por versículo para a gente poder acompanhar até o final tudo que a gente pode aproveitar dessa passagem que nós aprendemos aqui. Primeiro versículo 23, Jesus está ensinando um tempo, logo após a purificação que ele realiza, isso nós acabamos de ver, né, naquele cenário que ele purifica o templo. Pessoas vêm até ele, enfermas, e ele cura essas pessoas, e aí Jesus vai trazer o que realmente deveria estar sendo feito no templo de Deus, que não é comércio, que foi justamente o que o indignou, mas sim a realização da obra de Deus, o ensino da sua palavra, inclusive a sua ação graciosa e sobrenatural sobre as pessoas. E o ato de Jesus de trazer a purificação do templo já era algo que desafiava muito aqueles líderes religiosos da época. Jesus chegando, uma pessoa comum para ele, chegando e fazendo todo aquele alvoroço no templo e expulsando os cambistas, as pessoas que compravam e vendiam dentro do templo, já era uma coisa que desafiava justamente a autoridade desses líderes. Então, para eles, isso já era um absurdo a partir dali. Então, eles, obviamente, se sentindo ameaçados por essa autoridade que Jesus demonstrava, porque Jesus ele era uma pessoa que as pessoas vinham até ele para receber as suas curas, as suas boas feituras, e se acercavam dele para também ouvir os seus ensinamentos. Então, se eles já se sentiam ameaçados pelo ato de Jesus de chegar no templo e expulsando os cambistas, quanto mais se sentiriam pelo que ele estava realizando. E movidos por esse sentimento, eles exigem saber com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, né? Com um tom justamente de autoridade. Quem é que deu autoridade para você estar fazendo isso aí? Quem você pensa que é para fazer essas coisas? Né? É mais ou menos esse o tom e o rigor que eles trazem ali quando eles fazem essa indagação a Jesus. Né? E aí a resposta de Jesus nos versículos 24 e 25, né? Jesus ele não responde diretamente, ele não vai responder de uma forma direta com que autoridade ele vai fazer essas coisas. Rapaz, Alan, seja bem-vindo, meu filho. A princípio pode parecer que é uma resposta evasiva, pensar que Jesus está correndo ali de responder para eles. Não, mas a atitude de Jesus aqui não é uma evasão, é uma forma de exposição da verdade espiritual por meio da sua sabedoria. Jesus, inclusive, está sendo muito sábio, porque a finalidade dele é expor que aqueles líderes não estão interessados em saber a verdade nem acolhê-las. Eles estão interessados justamente em erradicar alguém que para eles aparentemente era uma ameaça, que era Jesus. Então, o intento de Jesus com isso aqui não é que ele está se esquivando da resposta que ele poderia dar.
E Jesus claramente poderia responder de onde vinha a autoridade dele. E a autoridade dele era muito bem conhecida pela grande maioria das pessoas que o seguiam. Tanto que a gente vai ver muitas declarações, como das crianças que cantavam, né, acerca dele, Hosana ao filho de Davi, ou aqueles cegos em Jericó que declaravam que ele também era o filho de Davi, um título messiânico. Então, a autoridade de Jesus não era uma coisa velada diante de muitas pessoas do povo. Então, ele não está correndo da resposta aqui nessa indagação que ele traz. Né? Ele vai, inclusive, conectar a sua autoridade com isso, quando ele traz essa contra-resposta, com a autoridade de João. Por quê? Porque João é aquele que foi profetizado que prepararia o caminho para o Messias. Então, quando Jesus ele traz essa indagação, olha, primeiro vocês me respondam de onde é que vem o batismo de João, se é do céu ou dos homens. É justamente porque ele está atrelando a sua própria autoridade com a de João, porque o ministério de João faz parte do ministério também do Messias, que é a preparação do caminho para ele. Então, não é uma resposta evasiva de Jesus. Jesus está tentando se esquivar dos fariseus e dos líderes ali do templo quando eles lhe fazem essa pergunta. E a gente vai ver a hipocrisia deles revelada na tentativa da resposta. No verso 25, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele vai nos dizer, então por que vocês não creem? E verso 26, e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Aqui a gente vai ver a hipocrisia deles completamente exposta. A gente vai ver qual era o objetivo de Jesus quando ele traz essa contra-resposta, que era justamente esse: deixar exposto diante de todos que acompanhavam aquele evento, que acompanhavam aquele momento, que aquelas pessoas que vinham indagar não estavam nem um pouco interessadas em aprender com ele, não estavam nem um pouco interessadas em saber de fato de onde vinha a autoridade para a realização das suas obras. Né? Estavam apenas em fazer uma discriminação de Jesus e tentar achar nele alguma falha, porque se sentiam confrontados com tudo que ele realizava. Então a gente vê aqui que os líderes eles debatem entre si sobre qual a resposta eles dariam, demonstrando nenhum interesse genuíno no que seria autêntico, verdadeiro, mas pelo impacto das suas próprias palavras pelo povo. Como a gente viu anteriormente, eles não criam na autoridade do batismo de João como algo que vinha dos céus. Tanto pela repreensão que João fez a eles lá no deserto, no início desse evangelho que nós estamos acompanhando, e justamente pela resposta que eles temiam que Jesus iria dar para eles. Porque Jesus já sabia e daria a resposta para eles: se é do céu, por que vocês não creem? Então Jesus já sabia que eles não criam que o batismo de João era dos céus. E a gente vai ver a hipocrisia deles porque eles acreditavam que o batismo de João era uma coisa meramente humana, algo que ele mesmo começou e que, portanto, era uma instituição própria dele, que era algo terreno. Mas eles temiam, então, o povo, porque o povo considerava João como um profeta. Então, como resultado, eles optam dizer que não sabiam. Eles vão dizer que nós não sabemos te responder da onde é que vem o batismo de João aqui no versículo de número 27. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Tem gente que interpreta essa parte aqui como uma ironia de Jesus, né? Jesus está sendo irônico. Vocês não foram capazes de responder o primeiro, depois também não digo a vocês como é que eu faço as coisas que eu faço. Mas no final de tudo, olhando o pano de fundo completo, a gente está vendo aqui que a intenção de Jesus era justamente deixar exposto, tanto diante deles, que vinham trazer essa indagação, quanto diante das pessoas que estavam aprendendo com Jesus, que a liderança deles não tinha o mínimo interesse, não tinha o mínimo comprometimento com a verdade, como a gente vai ver inclusive no início do capítulo 21, como é que já estava o estado do templo. O templo já tinha virado um ambiente de pleno comércio. Eles estavam comprando e vendendo dentro do espaço do templo. Isso já era uma prova suficiente para mostrar como a liderança do povo eram realmente pastores que não estavam nem um pouco interessados em cuidar das ovelhas de Deus, mas apenas ali cuidando dos seus próprios interesses. E agora Jesus usa desse momento aqui justamente uma ocasião oportuna para mostrar como é que eles eram realmente sem nenhum compromisso com a verdade de Deus, sem nenhum compromisso com aquilo que eles deveriam estar fazendo e zelando, que era guiar
o povo que até então era o povo de Deus. Algumas lições espirituais nós podemos extrair dessa exposição. Que a autoridade legítima, visto que é o que mais vai ser tratado aqui nessa leitura que nós fizemos, ela vem de Deus e não vem de estruturas humanas. A autoridade de Cristo, como nós inclusive acompanhamos aqui na abertura do culto, em Colossenses capítulo 1, do verso 15 em diante, é a autoridade plenamente divina. Está lá escrito, porque foi da agrado de Deus o Pai que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, toda a preeminência, toda a grandeza, toda a glória, toda a exaltação é de Jesus. É de Jesus por quê? Porque essa é a vontade do agrado de Deus que fosse dessa forma. A autoridade de Jesus claramente é divina, até porque ele é o próprio Deus encarnado. Em contraste com a autoridade daquela liderança que confrontou ele, que nada mais era uma liderança de instituição humana, de instituição terrena, né? Ela derivava ali de um sistema religioso instituído. Eles viviam com base, pelo menos segundo a cabeça deles, na base das leis de Moisés, mas a gente vai ver que ao curso do tempo eles foram mudando muitas coisas, inclusive dentro da própria religião judaica. Como, por exemplo, Jesus combate eles nas suas tradições, no capítulo 15 desse mesmo evangelho que a gente está acompanhando aqui. Eles diziam serem pessoas que guardavam e zelavam pela lei de Deus, pelo ministério de Moisés, à mesma medida em que eles traziam e guardavam tradições que quebravam essa mesma lei. Então a gente vai ver como é que a religião deles, né, a autoridade que eles tinham como líderes era algo proveniente de uma instituição meramente humana e não tinha nenhum alinhamento espiritual, não tinha nenhum alinhamento com a vontade de Deus. E a verdadeira autoridade, pelo menos a autoridade espiritual, ela é alinhada com o que Deus quer. E aquilo que Deus quer é justamente revelado através da sua palavra. E nós devemos seguir e obedecer à risca, não apenas com meros sacrifícios sem valor e vazios, como era no caso desse tempo, em que eles valorizavam muito a ideia dos sacrifícios, dos jejuns e outras práticas, mas se esquecendo que sem a disposição correta do coração isso não fazia o menor sentido e Deus não aceitava. Tanto que a gente vai ver no Sermão da Montanha, Jesus justamente corrigindo essas práticas acerca do jejum, acerca da ajuda aos necessitados, acerca da oração. Ele vai corrigir como é que deve ser realmente feito de uma forma que agrade a Deus e seja aceito por Ele. Que esse povo, que esse sistema dessa época, a gente tinha completamente jogado fora e esquecido completamente. Outra coisa aqui que nós observamos é o perigo da religião sem sinceridade. O perigo de uma prática religiosa que não tem sinceridade alguma. Os líderes aqui eles não buscavam verdade. Eles não estavam interessados aqui em saber como alguém que está curioso, ou não estavam aqui procurando saber como alguém que se interessa por aquilo e também quer fazer parte. Eles não estavam procurando saber sobre a autoridade de Jesus, a autoridade que ele usava para fazer tudo o que ele fazia. Eles não estão interessados aqui pelas motivações corretas, que era fazerem parte também daquilo que Jesus executava e realizava. Não. Era apenas uma intimidação, se sentindo intimidados pelo ministério de Jesus e pelas suas obras, se sentindo intimidados pelo fato de que Jesus sempre atraía muitas pessoas ao seu redor, onde ele passava, pelas suas obras e pelos seus ensinamentos, e revelando que eles consideravam Jesus como ameaça. Eles queriam Jesus fora. Eles consideravam Jesus uma ameaça ao seu sistema, à sua religião, à sua própria instituição. Eles queriam Jesus distante, fora, longe das suas capacidades, longe do templo, que era a sede principal deles, digamos assim. Então, era uma religião que eles seguiam e seguiam com muito rigor, que a gente vai ver como era a religião farisaica, mas que era completamente vazia de sinceridade. A intenção era apenas proteger a própria imagem e o próprio poder. Então, a religião institucionalizada ela pode se tornar cega e surda à revelação de Deus. Tanto se tornou cega e surda à revelação de Deus no contexto aqui desses homens, que mais atrás, aqui nesse mesmo evangelho, a gente vai dizer, eles vão ver Jesus libertando um homem de uma opressão demoníaca, não é nem de uma cura meramente que é realizada naquela pessoa, mas aquele homem é libertado de um demônio que o oprimia. Estavam tão cegos e surdos para verem isso, que eles declararam que Jesus estava fazendo aquilo por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, uma religião completamente vazia de sinceridade, ao ponto de eles serem completamente cegos e
e surdos para reconhecer o próprio Deus a quem eles diziam servir, e atribuindo a obra desse Deus ao maligno. Então, religião sem sinceridade, uma religião que não é pautada em pureza de coração, tanto que a gente vai ver isso nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é uma religião vazia, uma religião descartável, que não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada. E aqui nós observamos também a sabedoria de Jesus diante do engano humano. Jesus ele vai responder com sabedoria. Jesus ele não está se esquivando da resposta, quando ele propõe a sua contra-resposta sobre o batismo de João, mas ele está atrelando ali a autoridade dele sendo questionada justamente com o ministério de João Batista, porque ambas as coisas foram profetizadas pelos profetas, que viria alguém que prepararia o caminho para a chegada do Messias, e essa pessoa foi João Batista, justamente. E aí, depois dele veio o Messias aguardado e prometido, que é Jesus. E a sabedoria de Jesus também também se revela aqui no fato dele estar revelando a falsidade do coração daquelas pessoas. Ele não está negando a sua resposta, ele não está negando dizer da onde vem a sua autoridade meramente o capricho, mas ele está ali fazendo aquilo acontecer de um jeito para expor o que estava no coração daquelas pessoas, para como alguém que tem a intenção de deixar claro, esses homens não estão interessados na verdade. Eles não estão interessados em mim. Eles não estão interessados em saber de onde vem a minha autoridade para fazer parte daquilo que eu estou executando. Eles estão apenas se sentindo confrontados e apenas tentando proteger a sua imagem e o seu poderio como líderes sobre vocês. Então a gente vai ver a sabedoria que Jesus tem em tratar dessa situação aqui. A gente vê aqui nesse Evangelho de Mateus que não foi necessário em determinado momento Jesus dizer abertamente, claramente sobre a sua autoridade, ou dizer abertamente, eu sou o Messias. Porque a gente vai ver no segundo a descrição que Mateus dá de Jesus nesse Evangelho, que tudo quanto estava escrito acerca dele nos profetas e no Antigo Testamento, nos Salmos, se cumpria na pessoa de Jesus. Cada evento relacionado à sua pessoa, ele faz a questão de escrever, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele descreve a profecia, atribuindo aquela profecia a Jesus, para que quem lesse, principalmente o judeu, que era para quem Mateus tinha escrito esse Evangelho, para que o judeu lesse e encontrasse em Jesus a figura do Messias que eles tanto aguardavam. Então a gente já viu a autoridade de Jesus sobre a natureza, a gente já viu a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre os corpos, a gente vê a autoridade de Jesus sobre os elementos, quando a gente vê ele multiplicando pães e peixes, mas em outro evangelho a gente vai ver ele fazendo a transubstanciação desses elementos, quando ele transforma a água em vinho, e a autoridade sobre os espíritos, quando ele expulsa os demônios e quando os demônios se submetem a ele. Então, mediante isso tudo, não era para esses homens estarem perguntando, a sua autoridade vem da onde? Porque essa autoridade de Jesus é clara, é evidente. É por isso que a religião deles era cega, completamente surda, completamente morta. Porque era nítido olhar para Jesus e ver de onde é que vinha a autoridade dele. Era de Deus, de nenhuma outra coisa mais, de ninguém mais a não ser da própria divindade. Então não havia necessidade também de Jesus falar abertamente com aqueles homens, porque Jesus não vai responder de cara de onde vinha a sua autoridade. Porque já é também um traje. Né? Vocês ainda estão vindo aqui perguntar para mim de onde é que vem minha autoridade diante de tudo que vocês viram. Né? E nós, graças a Deus, temos a oportunidade de vermos como Pedro viu. Quando Jesus pergunta para os 12, vocês, o que vocês acham que é o Filho do Homem? Depois quando ele pergunta, qual é a opinião que as pessoas estão tendo sobre o Filho do Homem? Eles trazem várias. Aí vira para os 12 e fala, e vocês? O que o Filho do Homem é para vocês? Aí Pedro, tomando a frente ali, respondendo para todos, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado é você, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqueles homens eram completamente cegos, não conseguiam enxergar em Jesus essa preeminência toda que nós acabamos de ler, que nós vimos no início do culto. Por quê? Porque Deus, o Pai, não revelou para esses homens
essa autoridade, essa preeminência que há em Jesus Cristo. Diante das palavras que a gente viu, da testificação que Pedro faz, é justamente esse o caso. Ninguém pode observar em Jesus o seu poderio, ninguém pode ver em Jesus a sua grandeza, a sua iminência, o seu poder, se não for Deus para revelar a essa pessoa. Se não for Deus para revelar, porque a gente vê, à luz desse texto que nós acabamos de ler, justamente uma coisa clara e evidente ainda sendo questionada, mostrando que se não for Deus para realmente abrir a visão de homens com corações endurecidos, como era nesse caso aqui, nunca vão ver. Jesus até então já tinha feito muita coisa, já tinha feito praticamente tudo. Ele andou sobre o mar, ele curou muitas pessoas, aquelas multidões que viviam sempre cercando Jesus, curou o cego, purificou os leprosos, multiplicou pães e peixes 2 vezes, expulsava os demônios. Então a gente vai ver quantas obras Jesus realizava, ao ponto que o próprio apóstolo João vai descrever lá no seu relato do Evangelho. Essas obras que eu escrevi aqui para vocês é para que vocês cresçam que Jesus é o Filho de Deus, porque muitas outras mais ele fez. Então era algo muito claro e evidente para todo mundo ver quem é que Jesus era. Não é à toa que muitos faziam declarações sobre ele, atribuindo justamente títulos messiânicos, porque olhavam para ele e percebiam, não é possível, esse cara não é um homem normal, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum. Ele é aquele que cumpre os requisitos do que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Mas isso por quê? Porque Deus é quem revela. Deus é quem traz essa iluminação. E a maior prova disso está nesse caso. Quem questionou Jesus acerca da sua autoridade estava completamente cego. Porque diante de tantas evidências, de tantas feituras, de tantas obras, eles não conseguiram perceber. Então a conclusão que a gente chega é: só Deus é que pode abrir o coração do homem e abrir a sua visão para reconhecer Jesus Cristo em toda a sua preeminência, em toda a sua glória e em toda a sua magnificência. Tanto que a gente vai ver na resposta que Jesus deu para Pedro. E no que ele vai dizer lá no Evangelho de João, nós ainda vamos chegar lá, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode se achegar a Jesus. Ninguém pode se achegar a Jesus com sinceridade, da forma correta, não como esses homens se achegaram a ele, se não for Deus para mover essa pessoa para chegar até Jesus Cristo. E nós damos graças a Deus porque nós temos total conhecimento hoje dessa preeminência de Cristo através dessas palavras, preservadas por mais de milhares de anos. Essas palavras foram preservadas justamente para que a gente não tivesse o mesmo destino que esses homens tiveram, para que a gente pudesse olhar para isso, olhar para esses relatos, olhar para Jesus e encontrar nele toda essa grandiosidade que Deus Pai queria e deseja que esteja na pessoa de Cristo. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Nós não estamos mais errantes, nós não estamos mais nas trevas, nós não temos mais o distanciamento desse Deus eterno, porque Ele nos ilumina através da Sua palavra, com essa revelação acerca do Seu próprio Filho. É uma das poucas. Raramente nós temos esse comprometimento de agradecer a Deus por isso. Deus, obrigado pela Sua palavra, porque se não fosse por esse conhecimento, a gente nunca ia se chegar a Deus. Deus usa a Sua palavra para que nós tenhamos essa iluminação pelo Seu Espírito e conheçamos Ele, conheçamos o Seu Filho Jesus. Para que nós não tenhamos destino como desses homens, que infelizmente, se permaneceram na sua dureza de coração e incredulidade, como muito provavelmente permaneceram mesmo, eles foram até as últimas consequências, mataram o Filho de Deus. Infelizmente o destino deles é eterno e é o pior possível e é irreversível. Agora nós temos a oportunidade, a dádiva de seguirmos um caminho completamente diferente desses homens, que não viam claramente Deus que eles diziam servir, não viam na pessoa de Jesus, não o reconheceram. Mas nós somos aqueles que Jesus havia dito: bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim creem em mim. E por isso nós devemos dar graças a Deus. Fiquem de pé para a gente orar nessa noite. Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor porque muitas vezes nós não agradecemos
um ato tão simples, é um de gratidão, de erguer a voz ao Senhor e agradecermos pelo fato de nós termos a revelação que vem do seu trono acerca de quem é o seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus é a luz que ilumina todo homem e Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Mas como nós seremos salvos por Ele se nós não o conhecermos, se nós não soubermos quem Ele é, se não soubermos de onde vem toda essa preeminência que nele habita? E toda essa preeminência que nele habita, conforme a sua vontade, nós sabemos, pela sua santa palavra, que foi do seu agrado que nele estivesse, para que ele seja o perfeito mediador e salvador de todo aquele que crê em ti. Nós agradecemos porque o Senhor iluminou as nossas mentes, não somente as nossas, mas a de muitos e muitos ao longo da história, de muitos e muitos ao redor do mundo, nessa presente geração, sobre quem é o seu Filho Jesus. Não temos mais o coração duro daqueles homens que não reconheceram a sua divindade na pessoa do seu Filho. Não temos mais esse coração duro de pedra que só se preocupava com o poderio e as instituições terrenas. Mas graças ao seu Espírito Santo que nos ilumina, nós temos a dádiva de poder conhecermos a Jesus, conhecermos a sua autoridade e, mais do que isso, fazermos parte dessa obra magnífica que Ele realizou e realiza até hoje. Nós agradecemos ao Senhor e tudo o que nós fazemos nesse momento é somente agradecer. Ó Deus, obrigado por ter nos revelado o seu Filho, obrigado pela sua palavra que chega até nós hoje, obrigado pelo seu povo que o Senhor instituiu e constituiu ao redor de todo esse grande mundo, e obrigado por essa autoridade, esse poder de Jesus Cristo permanecer e perpetuar até os dias de hoje, e continuar perpetuando até aquele grande dia que eu vou da sua glória. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu para fazer parte disso. Não foi por algo que nós tínhamos que chamou a sua atenção, não foi por alguma coisa que tínhamos a oferecer, mas por graça e misericórdia que o Senhor nos deu essa dádiva de fazer parte desse grandioso trabalho que o seu Filho realiza em nós e nesse mundo, através de nós, a sua igreja. Agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Passa a palavra para o pastor nessa Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Maravilha. Louvamos ao Senhor Deus por esta palavra maravilhosa. Que é incrível. Estava ali vendo o Espírito Santo de Deus falando através do nosso professor Mateus, e é uma palavra que devemos saber que Jesus vai dar continuidade nela. No próximo sermão a gente vai ver que ele dá continuidade contando uma parábola, e ele demonstra muito de sua natureza nesse pequeno trecho. Muito Jesus demonstra da sua natureza. Nós aprenderemos mais com o Espírito Santo, como temos aprendido até aqui, que possamos guardar, amém, em nossos corações esse ser maravilhoso que é Jesus Cristo e sua sabedoria, como foi hoje falado pelo Espírito Santo através do nosso professor Mateus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente, louvo a Deus pela vida de Osso, de Ala, da irmã Luzia, minha tia Fernanda Bela. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, Eliel, Teu, Mônica, cada um que está dormindo ali. Agora, todos nós que estamos aqui, que Deus venha nos abençoar, nos dê uma boa semana na paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, e o Emanuel, Jesus Cristo, seja conosco em todo o nosso caminhar, em cada passo que nós caminharmos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo e a proteção de Deus esteja conosco, que estejamos todos debaixo das sombras do Deus Onipotente. Amém? Debaixo da sombra do Deus Onipotente, guardados neste amor de Jesus Cristo, guardados e protegidos, escudados debaixo do sacrifício de Cristo. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai,
Assim seja. A comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco. Assim seja. Seja com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos: Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas do Senhor Jesus.